noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil, meu boa noite especial a você que está aqui no Facebook do Sindicato dos Médicos do DF. Hoje o nosso programa está muito dinâmico, também nós temos a parte interativa, o programa está muito interessante. No primeiro quadro, nós vamos apresentar a entrevista da semana, que vai ser com o advogado trabalhista Dr. Marcos Vinícius Ottoni. Dr. Gutenberg... Tributarista. Desculpe, advogado tributarista. Marcos Vinícius Ottoni. Obrigado por me corrigir, presidente. Ao vivo acontecem essas coisas. São 20 horas, 5 minutos. E em sequência nós vamos apresentar um VT sobre a reunião que ocorreu na noite de ontem no sindicato sobre pejotização. E no terceiro bloco, o doutor Gutenberg ele vai comentar sobre esse evento que ocorreu na noite de ontem no sindicato e também responder perguntas sobre essa questão das OS e do pagamento de insalubridade. Então nós vamos, sem mais delongas, começar com a entrevista da semana com o advogado tributarista, Dr. Marcos Vinícius Ottoni. Boa noite aos colegas médicos, aos demais profissionais da saúde e os internautas que acompanham o nosso programa da TV Cine Médico. O programa de hoje vai tratar da pejotização, que é o processo de transformação da pessoa física em pessoa jurídica. E o nosso entrevistado é o Dr. Marcos Vinícius Barros Ottoni. Dr. Marcos é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, CEUB, curador especial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para sentenças estrangeiras, pós-graduado em Direito Econômico e das Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em Direito Tributário e Finanças Públicas pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, ex-conselheiro da primeira Câmara do primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, em 2007. Ex-conselheiro da primeira sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no período de 2013 e 2015. Sócio fundador do escritório de advocacia Caldeira, Lobo e Ottoni Advogados Associados. Boa noite, doutor Marcos. Boa noite, doutor. Bem-vindo ao nosso programa e agradecemos ter disponibilizado seu tempo para discutir no nosso programa na TV Cine Médico esse problema que está afligindo e preocupando bastante a classe médica em geral. Eu que agradeço, doutor Gutenberg, pela oportunidade da gente tratar de um assunto tão importante para o setor. Doutor Marcos, explica para a gente o que é a pejotização, o que significa isso? Doutor, a pejotização ele é um fenômeno onde as pessoas físicas buscam se constituir em pessoas jurídicas, objetivando diminuir o pagamento de impostos. Então, a pessoa física que se submeteria à contratação como autônomo ou como carteira assinada, ela monta uma pessoa jurídica com o fito exclusivo de reduzir a sua carga tributária. O que a Receita considera irregular em um profissional liberal ter uma pessoa jurídica para prestar serviço? Esse fenômeno que acontece em todos os setores da economia chamou muito a atenção da Receita no sentido que ela percebeu que várias pessoas físicas optavam por constituir pessoas jurídicas que não atuavam de fato como pessoas jurídicas para o fito exclusivo de faturar. Então o que a Receita entendeu? Ao verificar que essa pessoa jurídica não atua como uma empresa de fato, se jogando no mercado, ela estaria irregular e aí ela passa a ser desconsiderada pela Receita. Nós tivemos uma política que incentiva a criação de empresas jurídicas para participar do mercado de trabalho. Eu, como médico, se não tiver uma pessoa jurídica, eu não consigo fazer contrato com as operadoras de saúde. Eu não consigo trabalhar no hospital, receber meus honorários. Eu não consigo nem ser associado às associações dos hospitais. Por que mudou a visão da Receita? Antigamente a gente era incentivado a se tornar pessoa jurídica e de repente passou a ser criminalizado ou considerado irregular e ilegal. Doutor, eu acredito que a movimentação da Receita se deve a dois fatores. O primeiro diz respeito à crise econômica, que chamou muito a atenção da Receita Federal com o intuito de arrecadar, porque ela observou alguns excessos que foram cometidos por essas pessoas jurídicas. Apesar de incentivar a constituição de pessoas jurídicas, na visão da Receita, ela quer incentivar pessoas jurídicas que gerem empregos, que contratem ou que se joguem ao mercado.
Quando a Receita percebeu algumas distorções em se tratando de pessoas jurídicas, ela passou a acompanhar mais rigorosamente. E a crise econômica fomentou essa sede que vale lembrar que ela se diz respeito a todos os setores. Então, na realidade, a Receita vislumbrou aí um meio de arrecadar mais. Principalmente, aproveitou uma oportunidade em que se havia excesso e falou, agora eu vou arrecadar mais. Doutor Marcos, dê exemplo para a gente de empresas, de pessoas jurídicas que a Receita está considerando irregular. Tem várias situações. Eu gostaria que se o senhor pudesse ilustrar essas situações para o internauta entender melhor. A Receita, ela tem, analisando os autos de infração que têm surgido, têm sido lavrados, a gente observa que a Receita Federal se insurge, primeiramente, contra aquela pessoa jurídica que ela é feita no papel, apesar de regularmente constituída segundo os ditames legais, ela não existe de fato. Se você for na sede dessa empresa, vai ser um escritório fechado ou um endereço virtual, onde essa empresa simplesmente obteve um CNPJ e obteve uma nota fiscal. Essa empresa, na visão da Receita, é a pior, é a visão mais grave dessa pejotização, porque em alguns casos ela sequer tem contabilidade para entregar declarações, ela não se vale de nenhuma outra obrigação da pessoa jurídica. O fito dela é justamente de faturar honorários mais baratos, sem a tributação. No caso, existe uma empresa, pessoa jurídica constituída regularmente, mas que eventualmente atende a pacientes externos ou não, e se vincula a um hospital específico. Essa, apesar de ser considerada irregular pela Receita, ela estaria no meio do caminho, em termos de gravidade, sob a ótica da Receita. E, por fim, existem as PJs propriamente ditas, constituídas regularmente, mas que prestam serviço só a um hospital, que também, na visão da Receita, isso se constitui numa burla à contratação por carteira assinada ou através da relação de autônomo. Então, nós temos aí, no mínimo, três situações que a Receita considera irregular. Aquela empresa que ela é ficta, ela não existe, nem endereço ela tem físico. Aquela no hospital, onde o médico tem o endereço da sala e a estrutura operacional é toda do hospital. E aquela empresa que tem toda a estrutura física, mas que só atende a clientela daquele hospital. Mas na prática ela tem sala própria, tem funcionários e tal, mas não atende um público diferenciado. Isso também tem sido questionado pela Receita? Tem, é em grau menor, mas essa vinculação da pessoa jurídica a um único hospital tem surgido alguns autos de infração onde o fiscal menciona que há uma pessoalidade, subordinação e outros elementos do vínculo empregatício que descaracterizariam essa relação de prestador de serviço. O que pode acontecer com um médico que tem a pessoa jurídica que for considerado irregular? Essa é uma situação bastante grave o que acontece, porque a Receita ela desconsidera, não juridicamente, mas para fins de tributação, ela ignora a existência dessa pessoa jurídica e passa a cobrar o profissional médico como se pessoa física fosse. E aí o impacto disso é muito maior no caso da tributação. A Receita passa a cobrar imposto de renda como pessoa física, passa a cobrar contribuições previdenciárias que seriam incidentes no caso da carteira assinada ou do autônomo, além de outros tributos, como no caso ISS, que poderiam ser cobrados. Se não pode receber e repassar os honorários aos médicos, o hospital ainda pode negociar os honorários? Aí foge um pouco da questão tributária, mas contratualmente eu vejo uma dificuldade. Por quê? Aquele que não vai faturar e não faz parte do objeto dele como hospital, a prestação de serviços médicos, não lhe cabe negociar honorário para ele, pelos profissionais médicos. Então, na questão comercial, eu acredito que os hospitais estão sendo atuados aqui em Brasília porque a Receita está considerando que quando o médico presta serviço no hospital e o hospital tem um convênio com o operador e o médico apresenta a nota fiscal da sua empresa, aquilo é irregular. Aquela pessoa jurídica, aquela nota fiscal, na realidade, seria de uma pessoa física. Então, se o hospital continuar fazendo convênio com as operadoras e o médico recebendo seus honorários como pessoa física, isso solucionaria o problema? O problema é que, ao receber como pessoa física, a Receita Federal entende que ela deve receber como
profissional autônomo. Aumento da tributação. Tributação. No caso, há uma tributação na fonte. Mas aí nós teríamos uma irregularidade que o sindicato sempre questionou, que é a legitimidade dos hospitais para negociar honorários médicos. O honorário médico é do médico. O hospital não pode negociar honorário médico. O hospital negocia hotelaria. A não ser que o hospital tenha médico de carteira assinada e venda o serviço do seu empregado. Não é o caso. Eu sou profissional autônomo. Né? Ele está negociando uma coisa, um trabalho que não foi autorizado para isso. Quer dizer, além de aumentar a carga tributária, também continuaria com essa irregularidade de negociar o que não é sua atividade fim. Exatamente. O médico pode prestar serviço ao plano de saúde como pessoa física? Olha, a gente verifica que o plano de saúde, na verdade, cria muitos embaraços a contratar o profissional médico na pessoa física. Por quê? Porque ele incidiria para o plano muitos encargos tributários, muitas obrigações tributárias, sejam de retenções, de administração dessa carteira, além da questão de responsabilidade civil. Então a gente vê que há um desincentivo por parte do plano para contratar o profissional na pessoa. Veja o que o senhor acabou de colocar, veja os internautas, que nós ficávamos realmente na situação entre o mar e o rochedo, né? Nem o hospital me aceita como pessoa física, nem o próprio plano de saúde. Como é que você se insere no mercado de trabalho? Que não fosse através da pessoa jurídica, não é verdade? Verdade. O médico não tem a força de um hospital na negociação com os planos de saúde. E os honorários já são baixos. Ele vai ser ainda mais prejudicado, né? As associações de médicos são regulares? Na visão da Receita, inclusive em razão do normativo atualmente vigente, as associações de médicos que possuem finalidade exclusiva para representar médicos perante planos de saúde e fazer o seu faturamento, elas são regulares. Existem instruções normativas da Receita que até disciplinam como a associação vai procedimentar com relação a esse recebimento. Qual é o passo a passo que ela deve atuar, como ela deve agir para que não haja problema com a Receita. Então, elas são bem aceitas. A saída para o médico, para não aumentar a sua carga tributária e não ser fragilizado na negociação com os planos de saúde, é se associar às associações médicas que já existem, são tradicionais, que já foram, inclusive, auditadas pela Receita Federal. Exatamente. Algumas, inclusive, em um primeiro momento, a Receita Federal se debruçou sobre a forma de atuação das associações e verificou que, quando ela atua exatamente nos estritos limites de representar o profissional médico, ela está regular. E a vantagem que a associação tem é que, graças à estrutura organizacional que elas possuem, elas podem negociar melhores honorários com o profissional médico, além de trabalhar na questão do faturamento. Ela dá mais segurança ao médico na negociação. É bom deixar bem claro que a classe médica não quer inviabilizar a atividade econômica e a medicina suplementar. Pelo contrário, agora nós não podemos continuar com os honorários tão precarizados. E essa negociação via associação melhoraria a remuneração do profissional. Mas, doutor Marcos, o que é que o senhor tem a nos falar sobre essas associações criadas de última hora ou criadas para atender a necessidade de um hospital específico? A gente vê com muita preocupação, juridicamente falando, porque passa a impressão, tanto para a Receita Federal quanto para o setor, que está havendo uma troca, inversão, manipulação da pessoa jurídica. Ao invés do hospital trabalhar com PJs diretamente ligadas, coloca-se uma associação vinculada a ele, que passa de triangulação, passa a ser uma quadrangulação. E isso, na visão da Receita, inclusive em alguns autos de infração, isso já foi mencionado que não é aceito também. Então, nós chamamos a atenção também dos colegas médicos, dos internautas que nos assistem, com o surgimento de associações de última hora e aquelas focadas apenas para atender um determinado hospital, que pode ser considerado irregular também pela Receita Federal e não resolveria o problema, estaria apenas alimentando o problema. Doutor Marcos, nós tivemos em 2011 a edição pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal da Resolução 318. E naquela oportunidade, essa resolução proibia os hospitais de negociar os honorários com os planos de saúde. Foi uma resolução importante, foi divulgada, mas não houve uma adesão dos colegas médicos e houve até uma resistência grande por parte dos hospitais. E a dinâmica da vida, ela
é intensa. E agora nos pega aí na contramão. Se nós tivéssemos viabilizado essa resolução naquela época, essa situação já estaria sido resolvida. Né? E aí nós temos a oportunidade na crise de retomar esse movimento e fazer com que os médicos e os segmentos de hospitais, os sindicatos dos médicos, os sindicatos dos hospitais e clínicas se unam para fazer com que haja uma negociação dos planos de saúde com as associações que estejam realmente habilitadas para que se avance na melhoria dos honorários médicos. Bem, nós chegamos ao final do nosso programa e eu passo, doutor Marcos, para as suas considerações finais. Muito obrigado, doutor. Eu confirmo e ratifico realmente as informações que o senhor mencionou. De fato, é uma grande oportunidade para que a gente possa unir os setores médicos, tanto os players, tanto os hospitais, quanto o médico propriamente dito, para que, diante dessa diversidade, consiga-se realmente resolver tanto a questão da contratação do profissional médico, melhorar a situação a prestação dos serviços dele, quanto a aprimorar o estabelecimento hospitalar onde ele vai desempenhar suas atividades. Então a gente tem que trabalhar para que essa oportunidade surja e a gente consiga realmente desenvolver aí uma boa solução, graças ao trabalho do senhor. Muito bom, chegamos ao final do nosso programa de entrevista e continue nos assistindo. Doutor Marcos, muito obrigado por ter participado do nosso programa. Eu que agradeço, doutor. Um grande abraço. É isso aí, muito boa a entrevista da semana e o doutor Marcos Vinícius Ottoni, o advogado tributarista, também participou de um evento, de uma reunião que ocorreu na noite de ontem no sindicato. Nós temos aí esse VT, põe no ar. Nesta segunda-feira, o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal realizou reunião com os médicos que atuam na medicina suplementar, representantes de associações, de hospitais e prestadores de serviços advocatícios e contábeis que atendem médicos e empresas médicas. A preocupação é grande porque é necessário o rearranjo nas relações dos atores do setor, planos de saúde, hospitais, médicos e outros prestadores de serviço em saúde. Até pouco tempo, o profissional liberal vinha sendo incentivado a se tornar pessoa jurídica para atuar no mercado de trabalho. Os médicos não tinham outra opção. Isso ocorria também com advogados, jornalistas e outros trabalhadores. Hoje, o entendimento da Receita Federal é que a pessoa jurídica, para atuar regularmente, precisa ter estrutura empresarial, com sede e funcionários. É necessário agora ajustar o setor da prestação de serviços de saúde. Uma das situações que se tem de resolver, por exemplo, é que os hospitais não devem mais negociar e receber honorários em nome dos médicos prestadores de serviço. Os médicos, por sua vez, devem se organizar para estabelecer uma relação com os planos de saúde que não os fragilize nas negociações. Todos os médicos presentes ao encontro concordaram com a proposta de que o Sindimédico, junto com o Sindicato dos Hospitais, deve estabelecer um canal de negociação com os planos de saúde para que os ajustes necessários sejam feitos, com benefícios para todas as partes envolvidas, garantindo uma rede de assistência adequada e de qualidade para os usuários de planos de saúde. Nós vamos nos reunir com os sindicatos dos hospitais e com os planos de saúde para avançar nessa demanda, para que haja um movimento de benefício tanto dos planos de saúde como dos profissionais médicos e que a população que detém plano de saúde não fiquem prejudicados. Isso aí, são 20 horas e 25 minutos. Vou dar o meu primeiro boa noite ao doutor Gutenberg Fialho, presidente do Sindicato dos Médicos, e ao mesmo tempo pedir para que ele faça uma avaliação sobre esse evento que ocorreu na noite de ontem no Sindicato dos Médicos e também sobre esse tema pejotização. Boa noite, Valdir. Boa noite, Davidson, internautas, colegas médicos e demais servidores da saúde. Essa questão da pejotização que foi discutida ontem no auditório do Sindicato dos Médicos, ela não afeta apenas os médicos, afeta também os demais profissionais. Seja o enfermeiro, seja o dentista, seja o fonoaudiólogo, seja o fisioterapeuta. E demais profissões. Nós temos na área da própria comunicação, Walter, que vocês, jornalistas, são obrigados a constituir uma empresa para receber seus honorários. Portanto, esse fenômeno também atinge demais segmentos.
A reunião foi boa, nós tivemos a participação efetiva de bastantes colegas, o auditório estava cheio, nós usamos a varanda do sindicato para acomodar os colegas. Estava presente na reunião o representante do Conselho Regional de Medicina, o doutor César Barbosa, representando a doutora Marta Zapalá. Estava presente o Sérgio, superintendente do Hospital São Francisco. Estava presente Daniele Feitosa, superintendente do Sindicato dos Hospitais, Planos e Casas de Saúde do Distrito Federal. Nós vamos ter amanhã uma reunião no SBH e foi deliberado, Valdir e caros internautas, que o Sindicato dos Médicos vai fazer a interlocução com os planos de saúde que não querem fazer contatos diretos com as associações, e depois dessa interlocução nós teremos uma segunda rodada de conversa com os colegas, segunda reunião, segunda assembleia, digamos assim, no sindicato com os colegas, para a gente discutir a posição de alguns planos de saúde que não querem fazer contato com as associações. E qual o fato? O fato é que, como as pessoas jurídicas, a maioria delas são pequenas, 2, 3 profissionais, até uniprofissional, ela não tem força para negociar com os planos de saúde. E aí o plano de saúde vai arbitrar o valor que quiser, o colega não tem muito como resistir a isso. Ou até vai, na hora que você busca o reajuste dos valores contratados, eles podem, inclusive, ser dispensados, o contrato ser rescindido. E daí a importância de nós nos associarmos às associações que existem no mercado, como a MAI, como a Associação dos Médicos dos Hospitais Privados, que já existe há décadas, são auditadas e são consideradas como regulares no mercado, para que nós possamos ter uma negociação com os convênios que seja uma negociação adequada. Não é a intenção dos médicos, não é a intenção do Sindicato dos Médicos fazer uma cruzada para prejudicar plano de saúde. Pelo contrário, os planos de saúde têm que existir para que o mercado da medicina suplementar exista. O médico trabalha com plano de saúde e aí oferece seus ganhos. Mas é necessário que eles sejam justos. Claro. E essa negociação é importante para que nós avançamos na negociação ganha-ganha. Ganha o médico, ganha o plano de saúde e, consequentemente, a assistência aos usuários da medicina suplementar, que terão médicos à disposição. Caso não consigamos avançar nisso, evidentemente que vai haver uma paralisação no atendimento desses planos de saúde. Ok, nós vamos conversar também sobre a questão das OS e sobre o pagamento da insalubridade. Doutor Gutenberg, o que o Sindimédico está tomando em termos de ações em relação às OS? Com relação às OS, nós já tivemos com a presidente da Câmara Legislativa, a deputada Celina Leão, tivemos com o deputado Ricardo Vale, autor da apelo 43, que não permite a implantação das OS, foi entrevistado no nosso programa da TV Cine Médico. Tivemos, quando da votação na Comissão de Constituição e Justiça. Então, todas as ações políticas que devem ser feitas, estamos fazendo. Participamos do seminário Direito de Saúde promovido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na mesa em que se discutia as OS. Foi convidado, a Secretaria de Saúde não compareceu, o secretário de Saúde nem mandou representante. Nós demos uma entrevista em um dos blogs da capital da República, onde externamos o nosso entendimento e mostramos a importância da administração direta da atenção primária pelo Estado. É uma política de saúde, é uma política de Estado e é um crime querer terceirizá-la. Vamos ter segunda-feira, pela manhã, uma reunião com o Ministério Público de Contas para tratar disto. Pedimos à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Gestão cópias do processo de qualificação das OS já qualificadas. Estamos de olho. Com relação à notícia de que o INCIP, a organização social que administra o Hospital da Criança, iria participar também dessa proposta do governo para gerir outras unidades de saúde. Nós estamos acompanhando isso com bastante preocupação,
até porque o Hospital da Criança presta um serviço de excelência, em que pese a demanda reprimida, mas quem entra no sistema é bem atendido, aprova o sistema, mas não é o modelo que vai ser replicado, não é esse modelo que vai acontecer nos outros hospitais. E aí, como eu afirmei de uma entrevista na TV Record, o governo mente e engana mais uma vez a população quando mostra o Hospital da Criança como modelo e quando cita também o Saia Kubitschek. Eu tive notícias que ontem a secretária Eliani, é isso? Citou o Hospital Saia Kubitschek. Hoje de manhã. Hoje de manhã, quer dizer, mais uma vez, quer dizer, o cordão dos mentirosos está aumentando nesse governo. Aumenta cada vez porque mais. O Saia Kubitschek é uma OS federal financiada por emendas do orçamento da União. Dizer que esse é o modelo que vem para Brasília, aí eu não posso. É uma falácia. Infelizmente eu não posso deixar passar barato, omitir o engodo disso. É muita cara de pau fazer essa comparação. É querer realmente fazer o povo achar que o povo se deixa enganar com facilidade. Teve hoje no Conselho de Saúde do Distrito Federal uma reunião em que mais uma vez foi rechaçado esta ideia, com a atuação firme e presente do representante do Sindicato dos Médicos naquele conselho. Portanto, nós não estamos evitando esforços para que consigamos nessa batalha, nessa cruzada, impedir que as OS, essa forma de gestão de saúde maléfica, se implante aqui na capital da República. Doutor Gruneberg, pegando exatamente essa sua linha de pensamento, o Ministério Público de Contas do Distrito Federal, ele questionou a qualificação de 3 OS pelo GDF e depois, junto com o Ministério Público do Trabalho e com o ProSUS, recomendou que o GDF se abstenha de fazer convênio com a OS. O governo pode simplesmente desprezá-los e fazer o que bem entender? Olha, em uma ação de Estado, pode, uma demonstração de força pode, imperial pode, né? É evidente que o julgamento do Supremo Tribunal Federal, quando da arguição da inconstitucionalidade da gestão dos serviços de saúde pela OS, que disse que ela não é inconstitucional, ela não recomendou, né? Ela diz que o Executivo pode implantar esse tipo de gestão, mas ele não recomendou. E o governo, mais uma vez mentindo e enganando a população, nos seus programas de televisão da Rede Globo, se vocês prestarem atenção, disse que modelo de gestão recomendada pelo Supremo. Olha, o Supremo não é. Ela é a decisão. Ela não recomendou, ele considerou constitucional. No próprio bojo da decisão, em uma peça, inclusive nós temos uma peça jurídica elaborada pelos assessores do deputado Chico Vigilante, que me encaminhou. A própria edição fica claro também que o Legislativo tem autonomia, legitimidade e é constitucional que proíbam que nos estados essa política seja implantada. Portanto, ao entendimento de que o Supremo considera constitucional, ele não recomenda, ele considera constitucional, mas ao entendimento também que o Legislativo pode vetar a prática dessa política nos estados. Portanto, nós tivemos a aprovação em primeiro turno e com certeza teremos a aprovação em segundo turno do projeto da apelo do deputado Ricardo Vale. Ok, presidente. Agora outra pergunta. Há boatos que estão fazendo desconto dos dias de greve nos salários dos servidores da saúde. Se isso acontecer com os médicos, o que se deve fazer? Olha, o sindicato precisa tomar conhecimento. Ocorreu isso, nós entramos em contato com a subsecretária, a doutora Jaqueline, que nos pediu a relação do pessoal que tinha participado do movimento grevista, porque há um planejamento no TEC-QUER, que depois de um certo prazo as horas não respostas seriam descontadas e como a reposição dessas horas nossa vai até setembro, se eu não me engano, então por erro de planejamento no TEC-QUER, mas ela estaria corrigindo, então o que foi descontado foi reposto, descontado de novo foi reposto novamente, e se houver outro episódio desse, é necessário que o sindicato tome conhecimento para novamente se reportar à subsecretária para que esta questão seja corrigida. Mais uma vez, infelizmente, eu tenho que ser repetitivo. Mais uma vez, Valdir, demonstra a falta de organização da secretaria. Ok, presidente, o senhor tem alguma notícia sobre o pagamento da insalubridade aos médicos que não estão recebendo? Perfeito, nós temos duas situações.
nós estamos acompanhando a tramitação na Secretaria de Gestão e da Saúde dos pedidos de insalubridade, tem que ter o parecer do médico do trabalho e tal. Estamos também na ação da Justiça, que deve estar para sair a sentença. Eu iria hoje conversar com o subsecretário da Saúde, da Saúde, né? O subsecretário da Subsaúde, o doutor Marcelo Paixão, mas eu tive que comparecer no mesmo horário, tentei inclusive desmarcar, mas não conseguimos contato telefônico com o Marcelo para transferir essa reunião para o resto da semana. Tivemos às 15 horas que estávamos no Palácio do Planalto para ser recebido pelo assessor especial do presidente da República, Michel Temer, o ex-vice-governador e ex-deputado federal Tadeu Filipelli, para tratarmos, entre outras coisas, dessa questão da pejotização, que é um assunto que deve chegar ao conhecimento do presidente da República, porque isso aí afeta todo um segmento produtivo e econômico. Se continuar dessa forma, vai fazer com que muitos médicos tenham que fechar suas clínicas, seus consultórios, e até quebrar algumas instituições hospitalares, levá-lo também ao conhecimento do presidente da República através do deputado e ex-vice-governador Tadeu Filipelli, a portaria 198 do MEC, que foi editada pelo ex-ministro da Saúde e da Educação, Aloysio Mercadante, que trata do acompanhamento seriado dos estudantes de medicina de uma forma que pune os estudantes e não pune as universidades. Nós queremos que os alunos sejam avaliados durante a sua formação, mas que as escolas médicas que não têm condições de funcionar, que sejam fechadas. Claro. Ou então que se qualifique melhor em sua gestão. A portaria não prevê isso, mais um equívoco, nós queremos que essa portaria seja revogada. Dentre outros assuntos, tratamos do cenário político e administrativo do Distrito Federal. Ok, presidente. E os que estão... Fica à vontade, claro, fica à vontade. E os que estão tendo corte da gratificação de insalubridade nos períodos de licença? Como o médico deve proceder, por exemplo, quando recebe a notificação de que a licença-prêmio foi concedida e a gratificação não será paga? Perfeito, Valdir. Essa é a questão que eu ia abordar em seguida. Eu tive hoje à tarde, às 17h30. A tarde de hoje, Valdir, foi bem produtiva. Nós tivemos hoje às 17h30 com... na Procuradoria do Distrito Federal, fui recebido por 2 procuradoras para tratar dessa questão. Nós ganhamos, Valdir, em 2013, a ação na Justiça em que permite que o médico continue recebendo as suas gratificações quando do afastamento nas licenças previstas em lei, licença-prêmio, licença gestante, férias, atestado médico, e isso em 2013. Nós tivemos uma decisão cautelar, né? Precária, em 2013, mas em 2015 nós tivemos a decisão de mérito, né? Onde o Judiciário mandava a Secretaria de Saúde se abster de promover qualquer desconto no contra-cheque do médico. Então nós temos aqui, eles embargaram, o juiz rejeitou, não havendo omissão na sentença, ele rejeitou e manteve a decisão. Então, é uma decisão de mérito. É evidentemente que cabe embargos, eles embargaram, mas a decisão não transitou em julgado ainda, mas ganhamos já no mérito, né? E em 26 de março de 2013, o procurador coordenador de pessoal estatutário civil, substituto na época, o Sandro Moraes da Silva, mandou um documento para a assessoria jurídica e legislativa da Secretaria de Estado da Saúde, em que ele orienta a Secretaria de Saúde a não promover os descontos. Ponto. Pasme, meu amigo, que a Secretaria continua promovendo os descontos. Nós tivemos, agora, no dia 28 de junho de 2016, a situação em que a chefe do Núcleo de Gestão de Pessoas da região sul manda um documento para o médico informando que ele teve deferido. Encaminhamos o presente à Vossa Senhoria solicitando deferir
deferiu o pedido, informando que o senhor tem 2 meses de licença-prêmio para serem usufruídas referente ao primeiro quinquênio. Informamos ainda que, quando da fruição, o servidor terá suspenso em seus proventos as gratificações relacionadas. Aí cita o adicional de insalubridade e o auxílio de transporte. Veja bem, Claro. nós ganhamos na Justiça em 2013. Está aqui a decisão, de mérito agora em 2015, e está aqui o ofício que a própria Procuradoria mandou para a Secretaria, mandando se abster de fazer o desconto Se nos pasmar dos mesmo. colegas. E agora, em 2016, 3 anos depois da primeira decisão, continuam. Descontando. Isso é um documento oficial. O colega recebeu ofício para se manifestar sobre isso, dizendo que vai descontar. Isso é um desrespeito ao Estado de Direito. Com certeza. O que é que o sindicato... Aí você pergunta, Evaldo, o que é que o sindicato vai fazer com isso? Eu acabei de aprovar, o meu jurídico preparou, orientei o jurídico me preparou um ofício em que eu estou encaminhando ao senhor corregedor da Secretaria de Estado da Saúde, Dr. Rogério Batista Seixas, um requerimento em que eu solicito que ele abra um processo administrativo contra, né, em desfavor, em linguagem jurídica, ao senhor secretário de Estado da Saúde, a senhora secretária de Gestão de Pessoas e a senhora chefe do Núcleo de Gestão de Pessoas da região Centro-Sul, a senhora Patrícia Carolina de Flores Botelho, que é quem assina o comunicado ao colega, por descumprimento de sentença judicial. O Estado de Direito tem que ser respeitado nesse país. Se não respeitar, tem que arcar com os rigores da lei. Se for descontado a insalubridade do colega, alguém vai receber uma ação pessoal de cobrança, de indenização por perda de danos. Né? Então, tive hoje na Procuradoria, recebi, a Procuradora me deu a cópia do ofício que encaminhou em 2013 para a Secretaria de Saúde, mas mesmo assim continua descontando. Então, nós vamos pedir que se instaure um processo administrativo para apurar e, caso haja desconto, alguém vai responder pessoalmente sobre isso. Gestão. Eu preciso que aproveite a oportunidade para que os colegas que continuem tendo desconto da insalubridade nos afastamentos, licença médica, férias, STC, licença-prêmio e tal, procure o sindicato para nós agirmos. Presidente, voltando aqui à questão das OS, existe alguma articulação entre os sindicatos em relação às organizações sociais? Os sindicatos estão se organizando, estão conversando. Nós vamos ter amanhã à tarde, às 14 horas, no auditório da Associação Brasileira de Enfermagem, um encontro com os sindicatos da área da saúde, para azeitarmos aí, traçarmos as linhas da estratégia dessa cruzada contra as OS. E o sindicato vai realizar alguma reunião com os médicos de Ceilândia? Nós estamos programando uma reunião com os médicos da atenção primária da Ceilândia, com os especialistas da atenção primária da cidade, da Secretaria de Saúde, para a gente aprofundar mais essa discussão. Até porque há um prejuízo enorme nos profissionais especialistas da atenção primária que vão ser deslocados para outro setor. Eu não posso deixar de frisar que essa retirada de especialistas da atenção primária vai causar um grave prejuízo à assistência. Nós não vamos ter profissionais para suprir essa lacuna. Presidente, são 20 horas e 44 minutos, horário de Brasília. Nós estamos encerrando as nossas transmissões. Suas considerações finais sobre esse programa de hoje, muito ativo, por sinal. Conclamar os colegas, pedir aos colegas que nos acompanhem, nos apoiem nessa ação contra as OS. Fique atento à discussão da questão da pejotização e que compareça à próxima reunião que nós vamos realizar sobre esse assunto, após a reunião com o sindicato dos hospitais e com os planos de saúde que não querem realizar contratos com as associações. Fique atento e atenda ao chamado do Sindicato dos Médicos para avançarmos e termos êxito em mais essa empreitada. Obrigado pela atenção a todos. Obrigado, agradeço muito aqui a presença do nosso presidente Gutenberg Fialho, assessoria de comunicação do nosso presidente através do Nicolas, a nossa equipe técnica, que é o Davidson aqui dentro, é o Diego lá fora.
mas agradeço principalmente a você que fez parte desse programa, assistindo no Facebook. Estaremos de novo na terça-feira, às 20 horas, ao vivo, com mais um programa TV Sindimédico. Tenham todos uma ótima semana.